Bom, vamos lá. Tá friozinho aqui hoje. Eu ia gravar esse vídeo aqui depois que eu jantasse, tá? Inclusive minha janta tá aqui do lado, as coisas estão todas aqui. Mas eu decidi gravar antes porque a mente tá fresca ainda, né? E eu comecei a pensar sobre isso aqui que eu vou falar, né? E refletir um pouco. E eu queria trazer essa ideia aqui pra vocês, né? Ahn, E porque depois eu posso jantar também tranquilo aqui e tudo mais. Mas é o seguinte, eu tava refletindo aqui, pensando, eu tava vendo, na verdade, e estudando, né, sobre aquilo que eu considero como o meu trabalho atualmente, né? Eu não vou entrar em detalhes, não vou falar nada em específico aqui, tá? Sobre o que eu faço hoje em dia, né? Sobre meus projetos, a parte deste canal. Mas eu tava vendo um vídeo aqui e me veio um estalo na cabeça, sabe, sobre algo que o cara falou. O nome dele é Luca, né? É um cara muito pouco conhecido aqui no YouTube, né? Ele, pô, tem mil e poucos inscritos, só que assim, no que ele faz, ele já teve resultados absurdos, assim, sabe? E conheceu pessoas que tiveram resultados absurdos dentro de algo muito específico, entendeu? Dentro de uma oportunidade que teve ali dentro de um mercado e eles conseguiram pegar o timing certo e agarrar aquilo. Sabe, eu acho que aquela mesma história da galera que pegou, sei lá, o dropshipping em 2018 ali, né? 2018, 2020 ali, que é a galera que fez muito dinheiro, que era tudo muito fácil de vender, né? Tudo aquilo que surge ali de repente e as pessoas conseguem pegar oportunidades antes e ter informações antes, né? E ter esses insights, né? Ou às vezes um networking correto ali no momento certo, acabam tendo muitos resultados ali, sei lá, fazendo muito dinheiro que seja, né? Porque quando a gente fala de resultado, normalmente, sei lá, quando a gente está falando de marketing digital ou mercado digital em si, quando a gente fala de resultado, é literalmente dinheiro no bolso, né? Não tem muito, não tem muito segredo, né? Quando a gente fala sobre alguém se dar bem nesse sentido, é dinheiro, né? Até porque vivemos no mundo capitalista e é assim que funciona, né? Para você ser uma pessoa de sucesso, você ser uma pessoa respeitada, de resultado, tipo, no fundo, assim, no final das contas, a gente sabe que é, ao quanto de poder aquisitivo que você tem, né? Conta muito, né? E isso ajuda você a se posicionar melhor em relação a oportunidades, em relação a pessoas, em relação a muita coisa, né? Isso aí está muito atrelado, né? É claro que sucesso e prosperidade, né? Você ser próspero é uma mistura, é um conjunto de coisas, né? Mas o dinheiro, como eu disse, né? No mundo em que vivemos, ele vai estar sempre associado e vai estar sempre ali conectado com isso aí, né? Mas, enfim, voltando para o insight que eu tive, assim, para a reflexão que eu comecei a ter, que foi algo muito interessante que o cara falou aqui, que ele comentou que antes de ele entrar nesse mercado e começar a fazer algo que deu muito dinheiro e muito resultado para ele, financeiramente falando, né? Ele comentou que ele vivia de forma muito confortável, né? E ele não é que ele não tinha problemas, ele evitava problemas. Eu acho que isso é uma coisa muito forte, sabe? Que eu comecei a pensar aqui, comecei a refletir que é muito engraçado como é um pouco controverso esse negócio dos problemas e das oportunidades e das coisas que acontecem na sua vida. Porque quanto mais você foge dos seus problemas, mais você tem problemas, sabe? E esse é um negócio muito legal que eu vejo assim muito em comum de pessoas que elas têm resultados extraordinários, é que elas buscam problemas, né? Elas
elas não encaram os problemas como problemas, mas sim como desafios. E talvez isso aqui que eu esteja falando agora, né, que eu vou falar nesse vídeo, seja algo muito óbvio, mas acredito que assim como todos os outros vídeos que eu faço nesse canal aqui, são coisas muito óbvias, entendeu? E o óbvio às vezes precisa ser lembrado, precisa ser dito, né? Porque você é, ou melhor, você está, a sua mente está de tal forma de acordo com aquilo que você tem alimentado ela recentemente, ultimamente, entendeu? Nós não somos coisas, nós estamos coisas, né, por assim dizer. Porque a mudança e a transformação é algo muito constante, seja de pensamento e seja física, né? Então, se você pensa de alguma forma e se você é de alguma forma, hoje foi porque existiu uma variável de coisas que aconteceram na sua vida, ou escolhas que você teve, ou escolhas que você deixou de fazer, né, que também são escolhas, que te levaram a ter essa mentalidade, a ter essa vida e ter essa perspectiva em relação às coisas que você tem hoje, né? E é claro que para você mudar isso, você tem que alimentar e trazer novas evidências para o seu cérebro, né, para sua mente. É por isso que eu gosto muito desse termo de que o óbvio precisa ser dito às vezes, porque as pessoas elas esquecem do óbvio, elas muitas das vezes realmente deixam o básico de lado, sabe? E no fundo, realmente é muito isso, sabe? Você sempre fazer o básico bem feito e você sempre relembrar do básico da vida. E quando a gente fala do básico, é você ser um eterno aprendiz e você entender que você está constantemente aprendendo. E por mais que muitas das vezes você tenha coisas na sua vida que você já moldou e solidificou dentro de pensamento ou de comportamentos, né? Nunca se coloque, nunca é bom você se colocar, né, numa posição em que você acredita que já sabe tudo, ou que você tem as informações certas, ou que, tipo, o branco é branco e o preto é preto, porque as coisas mudam, cara. A vida sempre muda, você muda, e isso é o natural, sabe? De tudo. Você tem que mudar, cara. A mudança é extremamente necessária. Pessoas que buscam permanências, pessoas que buscam estabilidade, pessoas que buscam com que as coisas estejam sempre da mesma forma, estejam sempre daquele jeito, são pessoas que não saem do lugar, são pessoas estagnadas, pessoas que não, literalmente não evoluem, entendeu? Você tem que mudar, você tem que se expor a novas formas de pensar, você tem que. Inclusive, eu não gosto desse termo você tem que, tá? E eu costumo muito usar aqui, né? Mas eu costumo usar aqui de uma forma, num sentido de que, através das minhas experiências e daquilo que eu tenho como entendimento da vida e de tudo que eu passei, quando eu falo você tem que, é num sentido de que eu acredito fielmente, eu acredito fortemente que isso que eu estou falando para você, isso que eu estou indicando você a fazer, é algo que realmente vai te ajudar a crescer e a se tornar um ser humano, uma pessoa com mais paz de espírito, com uma pessoa mais tranquila em relação a si mesmo e a sua própria vida, tá? Eu acho, eu sou da opinião que você não tem que nada, entendeu? Ah, mas você precisa isso, você precisa aquilo, você tem que aquilo. Não, cara, a vida é sua, as escolhas são suas. Quando alguém vem e te apresenta uma proposta diferente de forma de pensar, uma ideia, qualquer coisa que seja, você tem que pegar essa informação e conscientemente pensar sobre ela e analisar, beleza, isso faz sentido na minha vida nesse atual momento? Porque muitas das vezes as pessoas vão vir com conselhos muito bons, vão vir com palavras e coisas muito boas, de verdade, mas às vezes aquilo não vai fazer diferença na sua vida ou não faz sentido naquele momento para você, e tá tudo bem, né? A gente tem que entender isso, sabe? Aí, ó, eu falando, né? Tem que entender isso, mas de fato, isso é algo muito importante de você entender, porque quantas das vezes que eu já vi e até já tentei ajudar pessoas, inclusive já aconteceu comigo, sabe, de pessoas virem falar aquilo que seria bom eu fazer, aquilo que seria interessante de eu ver de tal forma, só que naquele momento eu não estava preparado para aquilo, sabe? A gente tem que entender muito que é muito importante você entender e estar ciente do momento da sua vida. Mas assim,
Esse vídeo aqui vai ficar meio vago, assim como a maioria do canal, mas o que eu queria trazer era só um pouco sobre esse pensamento da questão de evitar problemas, sabe? De fato, quando você busca estar sempre confortável e tá sempre só fazendo aquilo que você já sabe fazer, que você tem um bom entendimento, né? É confortável, é previsível, é menos estressante, mas muito provavelmente você fazer isso e evitar ir atrás de problemas, né? Você bater de frente com os problemas e você estar indo em direção a eles, é o que muitas das vezes vai estar segurando você de ter resultados mais expressivos ou de você conseguir chegar num ponto aí de objetivo, de qualquer coisa que seja na sua vida, né? Extraordinário. Então lembre-se bem disso. Como eu falei, esse vídeo aqui, eu acho que foi mais um desabafo, mas sei lá, cara. Toma muito cuidado com o que você busca, né? É, esteja sempre disposto a aprender e a se expor a estresse, né? A problemas mesmo. Sempre busque tentar encontrar e resolver problemas, porque isso dá uma satisfação interna muito grande. Você se sente, eu acho que a tradução disso é que literalmente você se sente útil para si mesmo e no final das contas é a melhor forma de você estar evoluindo. E eu não estou falando só de vida, mas estou falando principalmente de aquisição de novas habilidades, né? Eu acho que é isso. Toma cuidado para não ficar evitando os seus problemas, porque às vezes essa é a fórmula perfeita para você ter problemas, né? Evitar problemas te traz problemas.